versículo 8, né, que nós estamos, 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. E saberá que há profeta em Israel. Quem é de Israel, de vez em quando esquece. Quem é de Deus, de vez em quando esquece que há profetas. E vai dizer que no versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Naamã estava no lugar errado, falando com a pessoa errada. Naamã estava errado de estar em um lugar errado, falando com a pessoa errada? Eu quero acreditar que não. Porque a menina disse local. A menina disse que era em Israel que ele tinha de estar. A menina disse o local onde ele deveria estar. Olha que a menina disse de novo, versículo 3. Antes o Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, em Israel, não é em Jerusalém. É Israel, Samaria é Israel, capital de Israel naquela época. E vai dizer que quem está na capital do país e era importantíssimo era o rei. Então, Naamã não sabia, né, quem é profeta e quem não é profeta. Naamã, para ele, quem era o mais importante no reino era o profeta. E por isso ele foi ter com o rei. Possivelmente por isso ele foi ter com o rei. Se não é essa via de raciocínio, vai dizer, a outra via de raciocínio é que o rei saberia onde achar o profeta. Mas do jeito que o rei se comportou ali, eita glória, eu posso dizer que foi a primeira linha de raciocínio que eu levei para os irmãos. Porque se ele vem, toma essa carta aqui, você sabe quem é essa pessoa que eu devo procurar? Você sabe quem é essa pessoa? Naamã não fez desse jeito. Naamã falou assim, ó, tá aqui essa carta, eu quero que você execute tudo que está escrito nela. De quem fala assim, é você que tem a obrigação de fazer tudo que está aqui. Aí por isso que o rei se desespera e fala, quem sou eu? Sou Deus para que dê a vida, para que dê a morte, para que faça viver? Sou eu? E por isso que o rei se humilha rasgando as vestes e expondo o seu corpo como sinal de humilhação e desespero. E vai dizer que depois que Eliseu ouve isso, porque Naamã não foi embora, ficou até ter a cura, porque Naamã não tinha jeito. Para Naamã não tinha jeito. Por que Naamã ficou? Porque Eliseu ouviu dizer. Eliseu ouviu dizer porque o negócio já aconteceu. E o negócio já aconteceu e possivelmente alguém lá de dentro que estava na reunião foi e começou a lançar notícias, para não falar fofoca. Começou a falar o que tinha rolado no culto. Sabe aquelas pessoas que quando o culto acaba, ele vai parando nas esquinas, liga para a pessoa, caraca, deixa eu ver o que aconteceu. O pastor foi humilhado. Rapaz, olha só, que vergonha. Olha só, teve um lá que se endemoniou ou que começou a falar alto, o pastor não conseguiu fazer nada. E a pessoa ficou lá. Eita glória. Tem gente assim. E vai dizer que Eliseu ouviu e falou assim, manda ele vir a mim. Ele acha que o mais poderoso, a pessoa mais poderosa não consegue fazer nada? Manda ele vir que ele vai ver que aqui tem profeta. Eita glória. Aqui tem pessoa que trabalha para aquele que pode fazer as coisas
sobrenaturais. Eita glória! Aqui tem pessoas que fazem o que é canal do sobrenatural. E vai dizer que Naamã, que não tinha jeito para ele, como eu estava dizendo, Naamã que não tinha jeito para ele, por quê? A lepra já era condenação de morte. Ele já estava carregando a sentença de morte nele mesmo. A morte. Eita glória! O espírito da morte estava falando assim: tu não vai escapar. Por onde você quiser ir, tu não vai escapar. Tu é meu. Eu vou te levar. Naamã já sabia e não tinha outro jeito. E era coisa que ele não queria, porque todos nós sabemos que as coisas do mundo é morte, mas a palavra de Deus. Então Naamã já sabia que lá onde que ele estava, nada iria acontecer. E a esperança divina chegou ao conhecimento dele. E ele agarrou essa esperança divina. Eita glória! Porque o que é que nós temos igual ao pessoal do mundo? O que nós temos iguais? O desejo pela vida. Eu sou a vida e a ressurreição, diz o nosso Senhor. E Naamã já estava condenado à morte. E ele estava lutando contra o espírito da morte. Ele estava lutando contra a condenação. Ele era uma pessoa boa diante de Deus. Ele era um homem honroso. Ele era um homem perseverante. E ele não estava pronto para aceitar a morte naquele momento. E ele estava lá, aonde indicaram para ele, falando: tem um Deus, tem um homem de Deus que pode resolver o teu problema lá em Samaria. Tem um homem de Deus que pode resolver o teu problema. Ei, vou falar de novo. Tem um homem de Deus que pode resolver o seu problema. Tem um homem de Deus que pode resolver o seu problema, ainda que o seu problema for para a morte. Tem um homem de Deus, vaso de Deus, canal de Deus, para profetizar vida para você. E Naamã fala: não vou perder essa oportunidade. Vou ficar. O rei não pode fazer nada. Mas não adianta nada eu também voltar. Penso eu que ele pensou assim, por isso ele permaneceu. Aí uma hora que eu falo que as notícias são coisas boas, as informações são coisas boas. De vez em quando a fofoca faz o que ela tem que fazer. O que aconteceu? Chegou ao ouvido do profeta. Esse sim era quem Naamã precisava visitar. E vai dizer, quando ele ouviu que o homem de Deus mandou chamar, ele prontamente foi. Ele foi rápido demais. E vai dizer que ele chegou à porta do profeta, versículo 9. E parou ali na porta, esperando a porta abrir. Parou diante da porta do profeta e esperou a porta se abrir. Ei, a porta vai se abrir para você que está em grande tormenta, grande desespero. Mas tem que ir no lugar certo, falar com a pessoa certa e esperar a porta se abrir. Então, versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Tudo que Naamã queria ouvir.
tudo que a pessoa esperava ouvir. Novamente, assim como a menina fez, Eliseu também fez. Assim como a menina fez, deu local, deu a condição e deu a fé, esperança. Eliseu também fez. Vai, não é aqui que você está esperando a porta abrir, não é aqui que você vai resolver o teu problema. Mas vai no Rio Jordão, local, lava-te 7 vezes e ficará purificado. A sua carne, o físico estará bem. Eliseu não falou esse espírito da morte vai sair, mas falou sua carne vai ficar boa, vai ficar pura novamente. Mas vai dizer que ele não foi. A porta se abriu, mas não saiu pela porta quem ele esperava. E aqui eu quero abrir mais umas informações, por exemplo, que Eliseu não saiu porque ele não quis sair. Eliseu não saiu porque ele era marrentão. Eliseu não saiu porque Naamã se achava demais. Eliseu não saiu por nenhum desses motivos. Mas Eliseu não saiu porque Eliseu obedecia às regras, às leis. E as leis diziam que ele não podia estar no mesmo ambiente do que um leproso. Senão ele teria que ficar no mínimo 7 dias fazendo a purificação. Então, creio eu que foi por conta disso. Claro que pode haver que Eliseu já sabia o pensamento daquele homem, sim. O pensamento que nós vamos ver agora. Qual era o pensamento daquele homem? Porque o versículo 11 diz... Eita, é muita coisa para ir por versículo. Hein? Porém, Naamã muito se indignou. E se foi dizendo... Eis que eu dizia comigo... Olha o pensamento dele. Certamente ele sairá por si em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã tinha todo esse desejo, esse sonho, porque certamente na terra dele é assim que acontecia. Porque certamente as pessoas que sujeitavam ao Deus dele era assim que se sucedia. Mas em Israel ele viu que era diferente. Em Israel ele viu que não é a importância da pessoa que muda a ação daquele que é sujeito ao espiritual, a Deus. Tanto o Deus deles quanto o nosso Deus. Todos têm regra, mas tem alguns deuses que, dependendo da tua importância, ele muda. E vai dizer que assim pensou Naamã. De repente, Eliseu sabia desse pensamento. E ele se indignou, falando assim, pô, tem coisas melhores, lugares melhores para eu passar. Mas vai dizer que ele, ouvindo isso, se entristeceu e queria ir embora, aceitando a sua derrota. Mas, novamente, para você ver como ele era tão bem-quisto, como ele era tão boa pessoa, que vai dizer que a pessoa que o acompanhava
vai falar com ele uma coisa que eu quero compartilhar com vocês e vou encerrar. Se vocês quiserem ouvir mais, me convide para pregar em suas igrejas ou conversar sobre isso com você. Vai dizer no versículo 13: então chegaram-se a ele seus servos, ele lhe falaram, e disseram: meu pai. Eu quero parar aqui. Os caras eram escravos de Naamã. Os caras eram servos de Naamã. O certo é falar: meu senhor. Mas esses homens eram tão ligados a Naamã que eles falaram: meu pai. Passando humildade, passando sujeição, passando reconhecimento. É uma coisa que a palavra meu pai também passa, é que assim, tu me gerou, eu estou aqui hoje por causa de você. Está dizendo que quem deu a vida para eles foi Naamã. Porque se não fosse Naamã, eles já estariam mortos. Meu pai. É por isso que Jesus fala: Abba, Pai. Meu pai. O pai, aquele que me deu a vida. O pai, aquele que me gerou. O pai. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Tá ficando longo demais esse vídeo. É muita coisa para falar e eu tô deixando algumas coisas passar para não ficar tão longo, mas mesmo assim tá ficando grandão já, acho que é 4º pedaço já. Meu Deus, é muita coisa para falar da palavra de Deus.